Olá, sejam bem-vindos ao Planeta Campo Talks. Eu sou a Yaeli Bonfim. Hoje estou aqui para conversar com vocês sobre os mitos e verdades do agro, e eles são muitos. E estou com uma pessoa especialista no nosso setor, que é o Chico Graziano. Muito obrigada pela sua participação. Eu vou trazer aqui um pouquinho do seu currículo antes de deixar você dar um oi para o pessoal. Então, o seu nome completo, primeiro, né? Francisco Graziano Neto, que é engenheiro agrônomo formado na Exalc, em Piracicaba, e também doutor em administração pela FGV São Paulo, onde leciona no MBA a disciplina Meio Ambiente e Agronegócios. Ele ocupou vários cargos públicos, destacando-se como secretário estadual do Meio Ambiente e secretário estadual de Agricultura aqui em São Paulo. Ele também é consultor em sustentabilidade e gestão do agro, é escritor com 13 livros publicados sobre a questão agrária, agricultura e política, e também é pecuarista. Chico, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade, é um prazer. Prazer é todo nosso de te receber. Obrigada por você ter aberto um espacinho para estar aqui com a gente. E eu falei sobre que a gente vai conversar sobre mitos e verdades, justamente inspirada num livro em que você é um dos autores, né? O livro Agricultura, Fatos e Mitos. E tem uma frase dele que me chamou a atenção logo no começo, que diz o seguinte: nós defendemos um sistema de produção agroindustrial capaz de produzir alimento saudável e barato, agregando qualidade ambiental e justiça social. E aí eu te pergunto, o agro brasileiro ele vem cumprindo essa missão, e por que você diria que sim ou que não? Pois não. Eu diria que o agro brasileiro está caminhando nesse sentido, incorporando processos que são cada vez mais sustentáveis. A maior prova disso está, por exemplo, no sistema de plantio direto, né? Que, vamos dizer, nos últimos 20, 25 anos, nós mudamos a cara da agricultura do Brasil exatamente pelo sistema do plantio direto. Ainda há muito que evoluir, mas nós fazemos isso em pegar as áreas do Cerrado, pelo menos, ou as lavouras do Brasil, perto de 80% das áreas são plantadas já com um sistema que conserva o solo. Quando eu me formei lá, longínquamente, lá na Exalc, em Piracicaba, o grande problema da agricultura do Brasil era combater a erosão. A erosão estava acabando com o Paraná, São Paulo. Se nós tivéssemos aberto o centro-oeste, como nós fizemos nas áreas antigas, estava tudo destruído, porque os solos são mais frágeis, os solos são mais arenosos, né? Mas não, o centro-oeste, o Cerrado já foi aberto com um sistema de plantio já que adotou, com o avanço tecnológico, os preceitos conservacionistas, né? Que nós sempre lutávamos por eles. Por exemplo, hoje também, onde que eu vejo muito avanço, na preservação das matas ciliares, que margeiam os córregos, os rios. Antes ninguém ligava para isso. Você plantava a cana até a beirada do córrego, ou arroz, o que fosse. Então, desde que o Código Florestal foi revisto e passou a valer em 2012, houve um avanço muito grande em termos de preservação da biodiversidade, né? Sim. Então, embora ainda haja situações onde alguns agricultores ainda não fazem a correta lição de casa, mas a tendência é uma produção agrícola de alimentos, não só de alimentos, de matérias-primas como algodão ou de energia como etanol, cada vez mais sustentável e que redistribui a riqueza, porque não pode ficar só na mão do fazendeiro, né? Então você pega os salários médios da agricultura brasileira, eles são mais elevados do que os salários médios do setor urbano. Então há um progresso que se expande cada vez mais pelo interior. E, inclusive, tem algumas fazendas que a gente já visitou e os peões ali, né? Muitas vezes eles moram, na maioria das vezes moram na própria fazenda e também não tem gastos, né? Como a gente aqui na urbanos, né? Eles normalmente não pagam aluguel, normalmente tem ali, a fazenda fornece, por exemplo, carne, questão de energia, então tudo isso eles acabam não pagando, então isso também faz com que a qualidade de vida, né, eles consigam ali prosperar talvez mais facilmente do que aqui em São Paulo ou em outros grandes centros urbanos, né, Chico? Exatamente. E vamos dizer, como tudo vai indo para frente, aos trancos e barrancos o Brasil vai para frente. Então você vê, as estradas melhoraram, né? Antigamente você enchia um caminhão, você não sabia se você saía da fazenda. Hoje as estradas são melhores do que eram no passado. Muitas estradas chamadas vicinais foram asfaltadas. Então é como se nós pensássemos assim,
aquelas facilidades que só tinham na cidade estão mais perto do agricultor, estão mais perto de quem mora no campo, como nos outros países, né? Na Europa, quase que você não diferencia o que é cidade e o que é campo. É verdade. Né? Então, você tem que ter uma farmácia próxima de você quando você precisa. Se ela não está próxima, você precisa chegar a ela, né? Então, hoje, por exemplo, serviços de entrega, né? Você, pelo WhatsApp, você telefona e te entregam lá. Entregam hoje nas fazendas também. Então, essa facilidade permite que as pessoas pensassem em voltar a residir no campo, né? E, obviamente, vão lá atrás de salários. Eu estive recentemente lá na região de Sorriso. Eu trabalho, na verdade, eu sou o embaixador do Clube Amigos da Terra de Sorriso. É um grupo de fazendeiros muito bacana que certificam a soja, certificam o milho, fazem trabalho de educação ambiental nas escolas, né? Protegem as nascentes daquela região toda lá de Sorriso. É muito legal. Eu faço um trabalho de consultoria que eu gosto de divulgar o Clube Amigos da Terra. Muito bem, eu fui lá visitar uma fazenda de um desses agricultores, um agricultor grande, perto de 5.000 hectares, né? Estava lá colhendo soja, o operador que estava lá próximo da gente, ele estava tirando uma base de R$ 8.000 por mês. Não é um salário para qualquer um. Sim, Um operador de trator, de colheitadeira, né? Então, ele tem um bom salário, ele tem vantagens, ele tem adicional, ele participa da produtividade. Se a produtividade é maior, ele ganha também margem de produtividade, ou seja, ele tem participação de lucros. Olha. Então, tudo isso está chegando no agro brasileiro, principalmente nessas regiões mais modernas, mais recentes. Nas áreas mais tradicionais, é claro que tudo que é tradicional vai ficando um pouco para trás mesmo. As pessoas são um pouco mais acanhadas, a agricultura ainda tem muita coisa de atrasada. Mas o Brasil, que está sendo puxado pelo agro, esse agro aí pelo interior afora, é muito diferente daquele que nós tínhamos há 50 anos. Muito bom, Chico. E nessa frase que eu acabei de falar, né, sobre alimento saudável e barato, isso justamente me chama muita atenção. E aí eu te pergunto, né, o agro brasileiro, ele realmente alimenta a população ou a maior parte do que alimenta a população vem da agricultura familiar, como a gente ouve dizer muitas vezes? Bom, a agricultura familiar é agro também, né? Não é porque é familiar. Uhum. Essa fazenda que eu fui visitar lá, o Mato Grosso, por exemplo, ou Goiás, ou Mato Grosso do Sul, no Maranhão, muitas fazendas têm 5, 10 mil hectares, são familiares, no sentido de que a gestão da propriedade é familiar. Mas, como no Brasil, nós não temos só a jabuticaba, que só é nossa, né? Nós inventamos um negócio chamado agricultura familiar. Para ser familiar, precisa ser pequeno e pobre, né? E aí acham que é ele que sustenta São Paulo. Imagine, os dados do Censo Agropecuário do IBGE comprovam que quem abastece os grandes centros urbanos é a agricultura de escala. É o feijão produzido em grande escala, é o arroz produzido em grande escala. Você pega lá na região do São Gotardo, de Minas Gerais, você tem produção de cebola ou de cenoura em 100 hectares, 200 hectares de cenoura. Então não é hortinha de fundo de quintal que abastece uma metrópole com 20 milhões de pessoas, para não falar, estou falando só de São Paulo, para não falar das outras capitais, né? Ou das grandes cidades do interior, tipo Campinas e outras tantas. Então, esse é um dos mitos sobre o agro brasileiro, né? Que o agronegócio só produz para exportação. Ou só commodity, né? É só commodity. E quem alimenta o povo é o pequeno agricultor familiar. Isto era assim no século passado, no século retrasado. Hoje não. Aliás, foi muito bom que tenha mudado. E, por outro lado, se você pega... Veja só, Iá, né? Você pega os agricultores, vão pegar do Paraná. Vamos pegar assim, metade dos agricultores do Paraná são bons em produzir soja. O Paraná é um estado agrícola espetacular, né? Não vou querer falar de outros. O Paraná eu conheço bem mais. Mas metade são bons de soja. Eles são o quê? Qual o tamanho da área deles? Eles são, em geral, pequenos e médios agricultores. Tem 30, 50, 100 hectares. São pequenos e médios agricultores. Qual o nível de tecnologia deles? É lá em cima. Qual a produtividade? Lá em cima. Eles ganham dinheiro. Eles praticam o agronegócio? Todos praticam o agronegócio. Sim. E como é que isso é possível? Isso é possível por conta das cooperativas.
Sozinho eles não conseguiriam, mas organizados naquelas incríveis cooperativas do Paraná, como há outras no Brasil, né? Mas no Sul e no Sudeste, principalmente, as cooperativas são muito fortes. Então, veja, são agricultores familiares praticando o agronegócio e exportando. Então, quem exporta não é só o grande. Pega o pequeno, o produtor de café de Minas Gerais. Ele é pequeno ou é grande? Ele é pequeno e médio. Ele é pequeno, Sim. Ele faz o que com o café dele? Exporta. Por que ele exporta? Porque as cooperativas exportam. Então, é uma conversa fiada, é um trololó daqueles bem antigos, né? Ficar separando a agricultura do grande, a agricultura do pequeno. Aí o governo criou o Ministério do Familiar, o Ministério do que é empresarial. É uma pataquada que só no Brasil existe isso. Tá certo. Agora, uma outra coisa interessante, já que a gente falou que esse é um dos mitos, quais seriam os outros principais mitos? Nossa, tem muitos. Daí que saiu o livro nosso, né? Agricultura, Fatos e Mitos, que, modéstia à parte, é o livro mais vendido no Brasil nos últimos anos. Nós lançamos ele no primeiro ano da pandemia, em 2020. Puxa, a vida era difícil, né? Todo mundo parado em casa, etc. Mas o livro foi divulgado e hoje eu ando por aí, vou dar aulas e vou fazer palestras e encontro as pessoas e volta e meia aparece alguém lá com o livro para autografar, que é a melhor coisa que pode acontecer por um autor, por um escritor, é alguém levar um livro para você autografar. Imagino. Né? Então, há mitos que são históricos, né? Esse mesmo sobre a agricultura de subsistência, a agricultura grande, vem da história, porque a história do Brasil começa com o latifúndio açucareiro, exportando açúcar para a Europa, né, nos primeiros 2 séculos do descobrimento brasileiro, e quem produzia mandioca e feijão, não produzia arroz ainda, era a agricultura de subsistência, chamava de subsistência. Então daí você vê essa dicotomia, né, entre o exportador, que era o grande latifúndio açucareiro, e o do mercado interno, que era o pequeno. Como eu já expliquei, isso hoje é completamente diferente. Então, há mitos que vêm da história, como esse. Há mitos que são fabricados por um grupo político, ideológico, que é contra o capitalismo no campo. Eles são anticapitalistas, eles são anti-lucro, né? Então, eles não acham que a propriedade devia ser privada. Eles são socialistas, são meio comunistas, como os comunas eram lá na época da União Soviética. Esse pessoal, então, o que eles acham? Eles criticam o agronegócio, dizendo que o agronegócio só pensa no lucro. Então, eles querem pensar em uma agricultura que não pensa no lucro, pensa em produzir comida. Bom, tudo bem, mas isso é uma coisa bem antiga, né? E, dá para fazer as duas coisas, né? Dá para pensar no lucro e produzir comida com qualidade, né? E, inclusive, é esse sistema que vem prosperando as pessoas como um todo, né? Se você olha há muitos anos atrás, hoje a gente vive... claro que a gente tem muitas pessoas em situação de extrema pobreza e tudo mais, mas é muito menos do que se a gente olhar o mundo há algumas, né? Nem comparar. Algumas décadas e séculos atrás, né? Não dá nem para comparar. Então, esse sistema também vem fazendo a população como um todo elevar o nível de prosperidade, né? Quando eu era jovem e me formei lá em Piracicaba, foi na década de 70, imagine quantos anos faz, o socialismo, o comunismo, a gente achava que, nossa, teoricamente era uma beleza, porque, né, você produz o que o pessoal quer, é tudo de acordo com as necessidades, etc. Mas por que não deu certo o socialismo no mundo? Porque as pessoas não têm estímulo. Exato. Né? E todos os países quebraram, acabaram-se, né? Tem o que aí? Tem Coreia do Norte. Cuba. Cuba, né? Olha Cuba, hein? Uhum. Que virou Cuba. Então, sinto dizer para aqueles que idealizam o sistema igualitário, né, que não tem melhor solução do que a competição. Exato. As pessoas serem empreendedoras, serem estimuladas. Os norte-americanos que são bons nisso, né? O espírito empreendedor dos norte-americanos, né? Eu vou para frente, vou para a cabeça, vou ganhar. Sim. Cá entre nós, estou lembrando aqui agora, o Silvio Santos faleceu esses dias, né? Ele era um homem empreendedor, ele sempre falava, não, eu quero ver as pessoas ganhar dinheiro, porque é aí que vem a riqueza da sociedade, né? Sim. E obviamente, como isso também é democrático, né? Porque assim, você escolhe, você tem o poder de escolha do que você quer comprar, de qual preço você quer comprar, de qual qualidade você quer comprar. Quando você tem a concorrência, você tem tudo isso também. E não pode fazer o capitalismo da época do século XIX, né? Que você ficava rico e matava os operários
todos, né? Condições horríveis de trabalho, fazia trabalhar 15, 16 horas. Então, nós estamos falando de um capitalismo moderno, um capitalismo na era digital. Sim. Mas, enfim, existe um grupo, então, o que eles acusam? O agro está envenenando a população porque usa agrotóxico e morre de medo de agrotóxico. Quando me pergunto isso, não meus alunos, que são todos do agro em geral, mas eu tenho lá meu Twitter, meu Instagram, etc. Você não acha que o agrotóxico devia ser proibido? Eu falo, se bom proibir agro, vamos proibir remédio também. Sim. Proibir antibiótico. Por que você usa antibiótico? Quando você fica doente. Quando é que você usa defensivo? Quando vem uma praga na sua lavoura, você não fica usando assim à vontade. Acho que eu vou passar hoje um pesticida, vou lá e mato tudo. Não. O agricultor faz e deve seguir o receituário. Mas tem gente que faz errado. Bom, tem gente que toma remédio errado também. Sim. Né? Fica doente, porque não se automedica. Então, não estou falando da medicina correta e da agronomia correta. Né? Então, nós temos que entender que nós vivemos no mundo da tecnologia. E a tecnologia existe para solucionar problemas. Ao mesmo tempo, quem faz a coisa errada pode gerar problemas. Tem gente que pega defensivo, agrotóxico, toma para se matar. Bom, mas e aí? Você vai botar a culpa no agricultor por causa disso? Ou o que os agricultores têm a ver com isso, né? Então, há muitos mitos que saem, eu diria aqui, que estou querendo dizer para você, de uma certa desinformação. Uhum. Então, você tem mitos históricos, como eu disse, você tem mitos políticos, ideológicos, dos anticapitalistas, e você tem mitos que são por desinformação. Tem gente que bota na rede, ou escreve, ou fala algumas coisas absolutamente nonsense, não tem nada a ver com o que ele está dizendo. Ninguém faz aquilo lá e, de repente, como está no digital, no Instagram, não sei lá onde, parece que vira uma verdade aquilo que é uma mentira. Exatamente. E, inclusive, né, já que a gente está falando dessa questão de mito, outra coisa importante é essa questão das mudanças climáticas, né? A gente sabe que as mudanças climáticas, elas existem, elas são reais, a gente vê diversos extremos acontecendo que, de certo modo, já são efeitos disso, mas os verdadeiros culpados, né, que são aí principalmente os setores que queimam combustíveis fósseis, a gente acaba não vendo a mesma culpabilização que a gente tem visto, por exemplo, da pecuária, ou do desmatamento até, ou do agronegócio como um todo. Como que você vê essa questão, Chico? Como que a gente pode fazer para combater essa desinformação também? A desinformação só pode ser combatida com uma boa informação. Eu não vejo outra forma, obviamente. E vou dar o meu testemunho. Todas as vezes que eu escrevo um artigo que ele é informativo, que às vezes a gente escreve já, pega um assunto que é mais polemizado, mais participa de um debate. Outras vezes eu, como professor que sou, gosto de escrever artigos que são mais pedagógicos. Enfim, assim estou eu aqui falando de mim, mas eu não quero falar de mim. Toda vez que eu publico uma informação, muita gente agradece, fala que bacana, eu não sabia. Né? Olha só. Então, e o problema da boa informação e a divulgação das boas causas ou dos bons números sobre o agro, cá entre nós do agro não estamos fazendo bem feito com a sociedade. Né? A gente fala muito entre nós. Né? Sim. A gente tem mania de ficar olhando para o umbigo, ficar xingando os outros. Então, nós não temos que brigar com ninguém. A pessoa fala lá uma bobagem, nós temos que mostrar como é que é. Vem cá, vem conhecer uma fazenda aqui, para ver como é que se faz as coisas direito. Tem muita gente fazendo isso no agro, né? Combatendo a desinformação, aproximando o agro da cidade. Né? Porque muita gente realmente não conhece e não é obrigada a conhecer. Eu sou nascido numa fazenda, a minha geração é muito ligada ao campo, mas as novas gerações não. E nem sempre as escolas, por exemplo, levam a boa informação aos alunos. Então, nós temos que entrar no jogo da boa informação e entrar na comunicação. Nós temos que contar mais a nossa história. Eu acho que nós, do agro, contamos pouco a nossa história. Então, vamos lá. Eu sou tuiteiro. Eu tenho, como já fui político, né? Já fui deputado, trabalhei muito tempo em governo. Então, eu sou tuiteiro. Eu publico lá, muita gente conversa comigo. Muito, estou falando de milhares mesmo. Agora, eu encontro pouca gente do agro no Twitter. E o Twitter é onde faz o debate político do Brasil, né? Sim. Até meio confuso tudo, cheio de chateação, etc. Mas paciência, assim que funciona. Aí você tem o Instagram,
muita gente hoje usa muito mais o Instagram. Aí eu vou lá ver. De repente eu vejo alguém que eu acho, nossa, que bacana, esse cara tem uma cabeça muito boa. Vou ver qual que é o Instagram dele lá. Ele, às vezes eu nem acho, ele nem tem Instagram. Meu Deus, o cara não tem Instagram no mundo de hoje, ele não está conversando com ninguém. É verdade. Então, além, obviamente, dos veículos de comunicação, como este daqui, né, que é um espetáculo, nós precisamos, cada um de nós, fazer aquilo que deve ser feito, contar a nossa história. Com certeza. E você acredita que essa questão de a gente ser mais proativo, né, de fato, em contar a nossa história, né, em assumir o protagonismo dessa narrativa e tudo mais, realmente tem o poder de despolitizar essa questão das mudanças climáticas? Porque eu vejo muito isso, né? Tomara que sim. Mudanças climáticas foi politizado inadequadamente. Se há uma coisa que irrita um professor de meio ambiente e sustentabilidade no agro como eu, é você colocar um tema que é científico e as pessoas politizam. Na sala de aula, às vezes. Eu tenho que ficar lá regulando. Cara, isso aqui não tem nada a ver com Lula, Bolsonaro, não tem nada a ver, não. Exato. O planeta está se aquecendo, mudanças climáticas acontecem, os eventos extremos são cada vez mais constantes, né? E isto está sendo um efeito do acúmulo de gases na atmosfera. E, como você disse, principalmente devido à queima de petróleo. Petróleo ou gás, de qualquer forma, aquilo que está fossilizado, que está sendo devolvido. E o desmatamento, né? Quer dizer, o desmatamento também é um problema. O arroto do boi ou a erutação bovina, isso daí já é realmente algo difícil para a gente aceitar, porque o gado, tudo que ele come é de uma planta, ou seja, uma gramínea, ou seja, um grão de soja, que só chegou lá no coxo do gado porque acumulou fez fotossíntese, acumulou carbono e depois disponibilizou. Vai voltar aquilo que foi sequestrado. Então, nós temos uma polêmica aí dentro da metodologia de calcular melhor isso, né? Agora, voltando à primeira pergunta, juntando com a segunda. Poxa, você não acha que os fabricantes de automóveis e caminhões, o que eles acham quando fica culpando o agro pelo aquecimento global? Isso é ótimo, livra deles. Sim. Então, o jogo, a comunicação assim, na sociedade, ela é cheia de interferências. Ninguém pode ser inocente e achar que não é. Por isso que eu disse, quanto mais nós contarmos a nossa história, a história dos outros fica mais relativizada, né? Exato. Então, eu acho que nós temos que controlar muito mais rigidamente o desmatamento. O Brasil nunca controlou o desmatamento como deveria, nunca, né? E não falo do desmatamento de produtores rurais. O produtor rural está lá, mas é desmatamento feito na Amazônia, que é criminoso, que é feito em áreas públicas, que é feito dentro de territórios indígenas. Quem é esse filho da mãe que está desmatando lá? Não tem nada a ver com o agricultor, mas está entrando gado lá depois. E o que sai na mídia que é o agricultor. Não é o agricultor. Então, nós precisamos... E como é que a gente separa o joio do trigo? É difícil, né? Exatamente. Inclusive, tem uma entrevista muito bacana que a gente fez com o Maurício Palma Nogueira aqui. Ele fala justamente isso, que a pecuária acaba sendo a primeira vítima do desmatamento justamente por isso, porque as pessoas vão lá, desmatam e colocam o gado porque o gado anda, né? Então, acaba sendo mais fácil usar a pecuária para ali... realmente disfarçar aquele desmatamento, digamos assim. Não é nem disfarçar, é aproveitar-se daquela área depois que as toras foram retiradas, né? Porque você não consegue entrar com o trator, você não pode gradear nada, então você semeia capim e bota lá o gado. Mas isso não é um pecuarista tradicional, né? O pecuarista realmente, esse grande produtor rural que está fazendo isso, são outros interesses. Se tiver alguém que seja fazendo isso, ele é criminoso também. E ele é minoria. Ele é minoria. Então, nós precisamos conseguir mostrar que não é daí que vem a dinâmica do agro. O Maurício é o melhor para mostrar isso, Maurício Palma Nogueira, sobre a questão da pecuária, né? Os dados deles são inequívocos, né? Da onde vem a carne? Da onde vem essa pujança brasileira? Vem das fazendas tecnológicas, né? Não tem nada a ver com o desmatamento da Amazônia. Exatamente. Agora, Chico, já que você também é um especialista em questões agrárias, eu quero aproveitar aqui a sua presença para a gente falar um pouquinho sobre essa questão toda da reforma agrária no Brasil, das invasões de terra. Eu li um artigo seu recentemente mostrando que o Brasil vem promovendo uma verdadeira reforma agrária nos últimos anos e que, inclusive, a área dos assentamentos rurais é maior que a área cultivada pela agricultura.
Como é que a gente explica essa realidade? Como é que a gente pode defender, garantir o direito de propriedade, já que isso já está sendo feito, né? E a gente continua vendo invasões. Como a gente explica isso? Talvez você tenha lido algo que eu escrevi mais recentemente, porque fui convidado pelo deputado Ricardo Salles, que é meu amigo aqui de São Paulo, para ir lá a uma CPI da Câmara dos Deputados que estava discutindo as invasões de terra. E eu fui lá, eu falei para ele, tudo bem, eu vou lá, mas não vou me meter em confusão de MST, que eu já estou cansado desse assunto, mas eu vou apresentar alguns dados, e apresentei, esse é o dado número 1. A área distribuída em projetos de reforma agrária do Brasil é maior do que toda a área cultivada do Brasil, do que toda. A ordem de grandeza é assim, nós temos 70 milhões de hectares cultivados, né? E nós temos 85 milhões de hectares distribuídos em projetos de reforma agrária. E a pergunta é, o que saiu daí, né? Qual a produção que vem desses 85 milhões de hectares? A produção, infelizmente e tragicamente, é quase nenhuma, é muito pouco, né? Então, há que se atentar aos dados. O Brasil fez a maior reforma agrária do mundo. E o Brasil fez a pior reforma agrária do mundo. Agora, as pessoas querem, o MST, ou sei lá quem, quer invadir terra para fazer mais reforma agrária. O que eu recomendei lá no Congresso é o seguinte, vamos tentar consertar o que foi feito, fazer mais seria uma insanidade. Exatamente. E quando a gente fala de consertar o que foi feito, como você bem falou agora, né, a situação socioeconômica desses assentamentos rurais é muito complicada, porque justamente eles não produzem nada, né? Eles não conseguem prosperar naquelas terras em que eles estão assentados. Então, como é que isso fere o preceito, né, o conceito de função social da terra, que é justamente o que esses grupos invasores utilizam como desculpa para a invasão? Se nós fôssemos pegar os dados, eu já recomendei que isso poderia virar boas teses de mestrado, doutorado ou estudos. Se você comparar no Brasil algumas áreas, em algumas regiões, pega no Pará, por exemplo, qual era a produção que vinha daquelas fazendas que foram desapropriadas? Elas estavam lá produzindo, bem ou mal, estavam. Aí elas foram desapropriadas e distribuídas para a reforma agrária. Pega a produção antes e pega a produção depois. É fácil comprovar que caiu a produção. Ora, mas que coisa é essa? Porque você faz reforma agrária, teoricamente, para pegar uma área improdutiva e tornar ela produtiva na mão de outras pessoas. Mas se isso não está acontecendo, né, você não está cumprindo a função social da propriedade, que foi como você disse. Né? Então, há um problema enorme ligado à reforma agrária do Brasil, porque há tantas questões que poderiam ser levantadas, mas uma delas, do ponto de vista da economia agrária, é a capacidade produtiva dos assentamentos. Né? Qual é a solução para isso? É difícil, porque são milhões e milhões são situações muito variadas. O Brasil é muito grande, né? Esses assentamentos, muitos deles estão muito distantes de qualquer local de centro de consumo. Então, você vai falar para produzir o quê? Então, daí vieram as distorções. Em geral, quem recebeu o lote vendeu, passou para frente. Você vai nos assentamentos que eu conheço, que eu visitei. Gente, entre outras coisas que eu já fiz na vida, já fui presidente do INCRA. Pode isso? Até presidente do INCRA eu já fiz na área pública. Que loucura, não? Mas existem alguns assentamentos em que foi distribuída a terra lá para 150 famílias e hoje tem 10 ou 12 que mandam em tudo. Um arrenda do outro, ou então, por exemplo, um dono de um açougue na cidade mais próxima, ele arrendou 1, 2, 3, 4, 5, 6 lotes lá e ele virou um pequeno ou um médio pecuarista, adquirindo ou arrendando ou alugando, é uma confusão enorme, lote de que era sem terra. Aí o sem terra vai embora. Às vezes o sem terra mora lá, mas não é ele que explora. Tudo isso foi feito nas barbas do INCRA. Tudo isso é irregular, mas aconteceu e acontece. Então, se fosse querer entrar a fundo nesse assunto, nós ficaria aqui 2 horas conversando com você, que foi o que eu fiz lá na Câmara dos Deputados. Eu fui lá mostrar os problemas da reforma agrária, mas eu queria só concluir aquilo que eu disse aqui no início. Porque o novo governo aí estava assumindo e estava dizendo, vamos fazer a reforma agrária. Pelo amor de Deus, a reforma agrária já foi feita, ela não está funcionando. Ou bota isso para funcionar, ou, qual é a melhor das propostas, do meu ponto de vista,
titula todo mundo, dá um título de propriedade para todo mundo e fala, olha aqui, ó, nós ajudamos, nós está aqui sua terra, agora, agora é com você. Vai fazer aquilo que milhões de agricultores brasileiros, familiares que têm terra, são neto, bisneto de agricultor, foi dividido na propriedade, né, em tudo quanto é lugar. Aqui eu sou de Araras, aqui no interior do estado de São Paulo. Tem muito sitiante lá, que é sitiante faz 50 anos, 80 anos. Como é que ele faz? O governo não paga nada para ele. Ele tem que ir lá botar, ele tem que trabalhar muito. E ele vai buscar financiamento lá no Banco do Brasil. Tem o Pronaf para ele, tem muita gente que pega o Pronaf. Então, não é fácil ser um pequeno agricultor. E hoje a reforma agrária ela só continua sendo mantida porque essas perto de, olha o número, 1 milhão de famílias que receberam lotes de terra no Brasil, eles são dependentes do poder público. Nós criamos uma categoria de pequenos agricultores pobres, distantes, que depende tudo do governo, né? Não é uma situação positiva, é um grande problema a ser resolvido. Com certeza, Chico. Agora, passando um pouquinho, né, para a gente falar sobre a tecnologia, né, uma das grandes responsáveis por esse agro que a gente vê hoje tão pujante, a gente completou 25 anos dos transgênicos no Brasil esse ano, e hoje os transgênicos são utilizados em 99% das lavouras de soja e também são a maioria absoluta em diversas outras culturas pelo país. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui pra gente também, porque esse também é um dos mitos, né, Chico? Então também queria que você falasse sobre isso, né? Sobre as vantagens competitivas dos alimentos transgênicos para o produtor rural e também a segurança disso para a população, para o meio ambiente. Queria que você também ajudasse a gente a desmistificar esse ponto. Quando eu me elegi deputado federal foi em 1998, faz tempo. E comecei o meu mandato em 99. Né? Era o segundo governo do Fernando Henrique, naquela época lá. Foi naquele momento que os transgênicos estavam chegando. A primeira era a soja RR. A Argentina estava produzindo e no Brasil não tinha legislação, era proibido. E o pessoal estava pegando soja da Argentina e levando para o Rio Grande do Sul. Então, pintou um negócio que era uma soja clandestina. A soja RR clandestina. E todos nós, eu estava lá no Congresso, precisava resolver isso. Escuta, precisava ter uma legislação. Esse negócio não pode ficar assim. E aí muita gente se colocou contra o estrangeiro. Não, nós não queremos, nós somos contra. Mas quando fomos conversar com os agricultores, os pequenos agricultores lá do Rio Grande do Sul, eles eram todos a favor, porque a soja era uma maravilha. Você não precisava passar, eles falavam, não precisava passar veneno, né? Ou passa só um, mata tudo. Então, desde lá, essa tecnologia chamada engenharia genética, que interfere no DNA de plantas ou de animais, inclusive, ela chegou botando muito medo na sociedade, porque realmente, nossa, você está manipulando geneticamente uma planta, você está manipulando um boi, será que vão fazer isso com os seres humanos também? Então, a população ficou assim um pouco ressabiada, realmente, criou um preconceito contra os transgênicos. Mas 25 anos depois, o que nós vimos? Não aconteceu nada. Sim. Vai dar problema de saúde. Nunca, em lugar nenhum do mundo, nunca alguém foi socorrido em qualquer posição do mundo inteiro porque comeu um alimento transgênico e falou, estou passando mal, e foi lá por causa do transgênico. Nunca isso aconteceu. Era um medo de que poderia fazer mal à saúde. Não fez. Então, hoje nós temos milhares de tecnologias em pelo menos umas 60 lavouras, né? Tomate, morango, sim, melão, mamão, além de soja, algodão, milho, etc. Né? Você tem aranha transgênica, você tem cabra transgênica, e você tem micro-organismos transgênicos que produzem, por exemplo, insulina para os seres humanos. Verdade. Como é que produzia insulina antes? Você não sabe disso. Como é que a pessoa era diabética, precisava tomar uma injeção com insulina? Como é que fazia há 40 anos? Criava boi, criava porco, matava o porco, tirava a víscera dele, o fígado, o pâncreas, e dali tirava a insulina, refinava aquela insulina do porco e dava injeção no ser humano. E 5% das pessoas tinham reações de incompatibilidade, porque afinal aquela insulina era do porco ou era do boi. Uhum. Bom, com a engenharia genética, conseguiram fazer com que bactérias produzissem insulina.
exatamente igual, molecularmente falando, como a insulina humana. Então resolveu o problema. Não precisa matar boi, não precisa matar porco, não dá alergia em ninguém, não dá incompatibilidade. Toda a insulina do mundo hoje é produzida por micro-organismos transgênicos. Então está aí a prova, né? Na saúde ou na agricultura, de que foram um sucesso. Isso significa conhecimento, tecnologia, significa ciência colocada a favor da vida. Perfeito. Chico, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer conversar com você, aprender, né, explicar para o nosso público essa quantidade de mitos que existem no agronegócio e que a gente combate com informação e com ciência. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço, adorei. Obrigada mais uma vez. Bom, vamos ficando por aqui com o Planeta Campo Talks de hoje, então, e a gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo Talks. Patrocínio JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.